Queridos, eu como bom cavalheiro, vou passar para minha esposa começar, né? Tem que jogar lenha, né, irmãos? Já aprenderam, né? Então, por favor, minha amada. Boa noite, irmãos. Nós nos apresentamos, né, no primeiro encontro. Meu nome é Renata. E hoje eu estou aqui e confesso que estou muito feliz, com meu coração muito alegre de ver esse número de casais, né, engajados para estudar, né, para aprender, para compartilhar. Porque no mundo que a gente está vivendo hoje, com tanta destruição das famílias, o inimigo tem tentado investir de várias formas. Obrigada, irmã. Quando há um propósito, um trabalho desse, e a gente vê o engajamento dos irmãos, isso é fantástico, né? É sinal de que nós estamos aí lutando pelas nossas famílias. E a missão que nos foi dada hoje, nós vamos falar sobre acordo, tá? Então, o tema que nós vamos falar nessa noite são os acordos na vida do casal. Como o pastor falou, nós não vamos ler tudo que está aí na apostila, para a gente não ficar, né, também cansativo, e aí os irmãos também vão poder estar tendo material em casa para ler mais tranquilamente, tá? Aqui nós colocamos 2 textos bases para a nossa aula de hoje. O primeiro encontra-se em Mateus 12:25, onde fala que a cidade ou a família, ali na segunda parte, que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Então, o nosso foco, os irmãos viram que o tema do curso é casamentos curados, né? Eu não sei se você veio aqui porque às vezes a esposa ficou falando, não, você tem que ir, vamos. Ou se o casamento está tudo bem e aí vocês vieram só por uma manutenção, para aprender mais. Ou se de repente o casamento está por um fio, né? É a última tentativa, vamos lá ouvir alguma coisa sobre isso. Eu tenho certeza que esse curso tem um propósito. Então, por quê? Nós queremos que famílias não sejam destruídas. Família, irmãos, é a base da sociedade, é a base da igreja, né? E a ideia de manter os casamentos curados, as famílias construídas com base na palavra de Deus, é o que nós precisamos, tanto para a igreja, para a sociedade, em todos os lugares. Aqui nós trouxemos outro texto também que fala: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Né, um texto muito conhecido, como andarão juntos se não estiverem de acordo. Esse texto de Amós faz várias perguntas com respostas óbvias. E uma das perguntas que está lá nesse texto de Amós é essa: vão andar 2 pessoas juntas se elas não estiverem de acordo? Né? É uma pergunta óbvia também para a gente responder que não. Não dá para andar 2 pessoas juntas se não houver um acordo entre elas. E aí, aqui, só para a gente começar, a gente vai começar com uma dinâmica para a gente tentar entender o resto dos slides, tá? Nessa dinâmica, a gente vai ter que ser rapidinho, tá, irmãos? Eu vou precisar de 6 casais aqui na frente. 6? Tá? É uma dinâmica bem tranquila, é bem rapidinha, não vai tomar muito tempo. O meu marido já é do militarismo, né? Ele está lá. É voluntário, tá, irmãos? Por gentileza. Amor. Bora. Não. É serviço militar voluntário. É voluntário. Alistamento obrigatório. Irmãos, enquanto vocês estão chegando voluntariamente, Parece aquele ator americano. a dinâmica é a seguinte. Parece um ator americano. A dinâmica é a seguinte. Isso, irmãos, vamos lá. Vamos participar. Cada cadeira dessa, deixa eu ficar aqui no canto para ficar mais fácil. Cada cadeira dessa, ela vai ter 2 plaquinhas, ele e ela. Tá? Como nós vamos falar de acordo, não tem como a gente fazer acordo com pessoas que a gente não conhece, né? E nós conhecemos muito bem o nosso cônjuge 100%? Não, né? A gente vai conhecer ao longo da vida, né? Tem coisas que às vezes a gente vai descobrir lá para frente. Mas hoje aqui a gente vai fazer um teste rápido, tá? E aí eu vou fazer umas perguntinhas e vocês vão levantar sem olhar um para o outro e vai responder se é ele ou se é ela. Falta mais um casal, irmãos. Aqui, ó, já Vamos peguei, lá. já peguei. Lacei, né? Na verdade. Então, nós vamos fazer as perguntinhas. Vocês vão levantar a plaquinha. É ele ou ela, tá? Sem ver, não pode olhar do lado, por isso que vocês estão de costas um para o outro. E o último casal, né, que é o casal que responder
tudo certinho, tudo bonitinho, vai levar uma cestinha de café bem simples para casa, tá? Vamos lá, então. Então a primeira pergunta vai ser só um teste, tá? Só para ver se vocês entenderam. Mas aí tem que mostrar, né? Tem que mostrar pra gente, tá? E aí, nós que estamos aqui, a Gi, eu, o Dani, os irmãos aqui da frente, vão ajudar a gente a ver qual é o casal que vai ficar por último. Eu não enxergo lá, mas o pastor tá ali, tá? Então, ele vai vendo aí, por gentileza. Então, eu vou fazer a perguntinha, vocês vão dizer ele ou ela, certo? Então, a primeira pergunta, só um teste, tá, irmãos? Quem é mais bonito? Muito bom. Tem um casal alinhado ali. Bom, vários já iam sair, tá? A G é a autoafirmação dela, né? Isso, a psicologia. Isso mesmo. Então, assim, só foi um teste, tá, irmãos? Se fosse verdade, a maioria já tinha saído, acho que só eles ali que iam ganhar, tá bom? Porque qual que é a ideia? É levantar a mesma plaquinha, tá bom? Agora eu vou fazer mais uma que é mais um teste, tá? Quem é o mais velho? Aí todo mundo vai acertar, não é possível, né, irmãos? Então tá bom, agora valendo, tá? Quem colocar diferente, a gente vai saindo e o casal que ficar leva a lembrancinha. Quem demora mais no banho? Ele, ela. Todos acertaram. Quem manda mais mensagens fofas? Quem manda as mais mensagens fofas? Quem Edgar. mais manda o WhatsApp? Vamos, Edgar. Responde, Edgar. Ele, ela. Olha lá, o irmão tá pensando. Ui. Gente, vocês estão demais, hein? Quantas perguntas eu vou ter que fazer? Eu acho que umas 20, tô brincando. Quem gasta mais dinheiro? Opa. Opa, um já foi ali. Quem foi? Aqui. Ah lá. Vem, meus queridos. Obrigada, viu, irmãos? Depois vocês vão dar uma conversada sobre finanças. Salve de palmas, pessoal. Obrigado. Vamos lá, próxima pergunta. Lembrando agora do primeiro encontro. Quem se declarou primeiro? O nosso casal ali. Ela acha que foi ele acha que foi ela. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Obrigado. Salva de palmas. Próxima pergunta. Quem é mais engraçado? Olha lá, o irmão também acha que ela é mais engraçada e ela acha ele um pouco mais engraçado. Um Obrigada, fazendo palhaçada viu? com o outro sempre, né? Vamos lá. Obrigado, meus queridos. Obrigado. Temos 3 casais aqui, hein? Vamos lá. Quem chora mais? Quem é mais chorão ou chorona? Nossa. Acho que a gente se visualiza bastante chorando, né? Então, quem é mais paciente? Ô, gente, esses casais aqui tá complicado, hein? Quem dorme mais? O casal ali tá um achando que ela dorme mais, o outro dorme menos. Obrigada, viu, gente? Palmas pro casal. 2 casais aqui na final. Próxima pergunta. Quem passa mais tempo nas redes sociais? Ele acha que é ela e ela acha que é ele. Obrigada, viu, gente? Vem cá, os campeões, né? E não queriam vir, né? Que bacana. Eu falei assim, eu acho que vai... Quantos anos juntos? Quantos anos? 33. 33. Quanto? Aí conhece, hein?
Amém. Deus abençoe. Obrigada por vocês participarem, tá? Olha lá, estão fotografando. Uma salva de palmas de novo, queridos. Parabéns. Então, vamos lá. Irmãos, por que a gente fez essa dinâmica? Eu, na verdade, achei que ia ser só umas 2, 3 perguntinhas, né, dos que estavam valendo, porque são coisas que, às vezes, no dia a dia, a gente não para pensar, né? Lá no namoro, a gente perguntava, qual a sua cor preferida? Qual a sua comida que você mais gosta? Vou casar, vou fazer esse prato. Então, assim, que às vezes, no casamento, a gente acaba perdendo um pouquinho, né? Então, conhecer o cônjuge é muito importante. E nessas minúcias, nesses detalhes, que às vezes a gente acaba deixando passar, tá? Então, essa dinâmica foi só para a gente pensar um pouquinho, né? Será que eu conheço bem o meu cônjuge? Eu fiz essa dinâmica com o Dani e teve coisas que eu tive que perguntar, né? E aí, o que é para você? Eu achava que era isso. Então, são coisas para a gente ir vivendo no dia a dia, aprendendo um com o outro. Então, vamos lá. Como nós vamos falar de acordos, nós vamos ter que falar sobre conflitos também. E aí a gente deixou uma frase: haveria menos conflitos no casamento se a gente for pensar, o que as pessoas poderiam fazer para ter menos conflito? Haveria menos conflito, a gente viu pela dinâmica, se as pessoas se conhecessem mais, né? Se as pessoas fossem mais pacientes, né? Se as pessoas cedessem mais, o que mais? Se as pessoas fossem mais empáticas, alguém falou. Mais sinceras, se a gente usasse mais a sinceridade no dia a dia. Às vezes a gente acaba escondendo, acha que vai agradar e acaba, né? Sinceridade é importante. Enfim, muitas coisas diminuiriam os conflitos. Mas dentre essas muitas coisas, a gente pensou em falar para vocês principalmente sobre comunicação hoje, né? Então a gente vai chegar nesse tema. Por quê? Durante essa dinâmica, se eu falasse para vocês assim, conversem antes, falando sobre como foi o primeiro encontro, conversem antes para saber o tempo que vocês ficam nas redes sociais. Se houvesse uma comunicação prévia, não teria divergências na hora da resposta, ou teria menos, pelo menos, tá? E aí, para a gente passar aqui, trouxemos a definição do que é acordo. O que é um acordo? O acordo é a harmonia entre as pessoas ou coisas. É quando há um entendimento, uma combinação. Esse entendimento, essa combinação, esse pacto, ela não pode ser feita com uma pessoa só, né? Então, um acordo é entre os dois. Então, eu não posso falar assim, existe um acordo entre eu e meu esposo, mas só eu estou sabendo, eu fiz sozinha, eu acho que tem que ser assim, esse é o acordo. E eu só aviso ele, tá acordado que vai ser isso, isso e isso. Às vezes acontece, né, irmãos? Né? Às vezes acontece. Mas, o marido dedando. A expressão de acordo é uma expressão que indica concordância. Então, se eu estou de acordo com algo, eu estou concordando com aquilo, certo? Sem que os atos de um contrariem os do outro. Então, eu não posso falar que concordo com alguma coisa se eu faço algo que vai contra aquilo que eu disse que concordo, certo? Irmão, se virar um trava-língua, tá? Fica tranquilo que eu tento explicar. Para que serve o acordo? O acordo dentro do casamento, ele serve para prevenção e tratamento de conflitos. Igual eu falei, se nós acordássemos muitas coisas antes do casamento, nós teríamos menos conflitos. Porém, quando a gente já tem um conflito instalado, que isso vai acontecer, independente se você já fez vários acordos na sua vida, o acordo vem para te ajudar a resolver esse conflito também. Tá? É óbvio, irmãos, que tem alguns acordos que eles precisam ser feitos antes do casamento. Por exemplo, você vai casar com uma pessoa que ela não quer ter filhos, mas o seu sonho é ser mãe, por exemplo. Esse é um acordo que precisa ser feito previamente, antes do casamento. Porém, tem coisas que você só vai descobrir lá depois de casado. Então, vai haver os conflitos e aí dentro do casamento, principalmente no dia a dia, é onde que nós vamos vivenciar esses acordos. Então, quando se aplica, a todo momento durante a nossa vida dois, tá? Sempre nós vamos ter que estar fazendo acordo com o nosso cônjuge, estabelecendo algumas coisas, conversando, ajustando. Isso faz parte do dia a dia de todos os casais. E o que é necessário para ter sucesso,
né, nos acordos? Primeiro, a gente tem que ter um coração disposto a mudanças, né, irmão? Se a gente falar assim, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, fica difícil acordar alguma coisa. Então, o primeiro passo é tanto o homem quanto a mulher querer fazer o acordo. Precisa estar com o coração aberto, né? Eu acredito que se os irmãos estão aqui, é porque há essa necessidade, há esse interesse, esse engajamento de realizar mudanças no casamento, renúncias, né? Quando a gente faz um curso, a gente vai aprender coisas que, se a gente não praticar em casa, vamos supor, eu estou falando de acordo, o Dani vai falar sobre comunicação, e chegar em casa e eu não tentar praticar nada, não vai ter nenhuma efetividade, né? Então, o importante é a gente estar disposto. Para que isso aconteça, muitas vezes nós temos que renunciar, né? Renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso eu, e o casamento é feito dessas renúncias. O conhecimento mútuo, então nós precisamos conhecer uns aos outros. Eu vou precisar tomar água. Desculpa, irmãos. Ficou seco aqui. Então, o conhecimento mútuo, nós vamos precisar nos conhecer um ao outro, e isso não acontece do dia para a noite, né? Nós vimos o exemplo dos irmãos, 33 anos de casado. Então, com o tempo, a gente vai se conhecendo mais, tá? Com 50, com 100 anos de casado, nós vamos conhecer totalmente? Não, de forma nenhuma. Não está saindo nem a voz, irmãos. E aqui, nós vamos falar sobre comunicação efetiva, né? Porque a comunicação, ela precisa existir, e comunicação, ela não pode ser simples. Ela precisa ter um objetivo, ela precisa ter um fundamento, uma forma de falar, e ela precisa ser efetiva. Vai, meu amor. Não está saindo a voz. Olha as palavras aqui. Mas já era parte dele, tá, irmãos? Graças a Deus. Vamos lá, queridos. E a gente precisa falar agora sobre comunicação efetiva. Não basta nos comunicarmos. Não basta. A gente precisa ser compreendido. Se fazer compreendido. Vamos dar um exemplo aqui? Está até na nossa apostila. Vamos pegar um exemplo. Nilmarzinho. Se a Raquel está brava, aquela cara fechada, daquele jeito, e você pergunta, Raquel, aconteceu alguma coisa? Aí ela vai falar, nada. Para nós, nada é... beleza. Nada é nada. Nada é nada para o homem. Não é não, Renatão? Mas se não aconteceu nada... Mas nada é nada mesmo, Raquel? Não, lógico que não. Nada pode significar tudo. Nada pode significar tudo. Às vezes que tu fez a semana passada, desenrola com essa semana, e aí com essa resposta atravessada que você deu aí, irmão, você está na preta. Mas assim, por que eu quero falar? Porque precisamos nos compreender. Precisamos que a nossa comunicação seja cada dia mais efetiva. Outra coisa, se a Renata me pergunta no WhatsApp assim, amor, você tem como você passar lá na padaria, comprar um negócio? Aí eu respondo, não. Você quer saber se eu botar aquela caixa alta assim, não, tudo maiúsculo assim, Isso pode estar carregado de significado, mas às vezes não. Por quê? Porque a escrita, ela não carrega sentimento. Por isso que às vezes quando você precisa dar uma resposta, quando tu tá meio discutindo com alguém, é melhor até tu mandar um áudio. Por quê? Porque as suas palavras, elas não expressam a emoção que talvez tu queria expressar. Um não pode significar um não, é porque eu estou com pressa. Não, eu respondi não porque realmente não ia dar. Mas, irmão, para a sua mulher, esse não você vai pagar caro. E às vezes, se ela fala um não para você, tá bom, não. Não é não. O homem é muito mais direto, né? Talvez muito menos afetivo com essas
com essas palavras. E aí, queridos, por que nós precisamos aprender a fazer com que a nossa comunicação seja efetiva, seja límpida, clara, transparente? Porque o ser humano, ele é o único ser que é capaz de raciocinar, pensar, dialogar. E aí a gente precisa desenvolver um diálogo saudável. Essa comunicação verbal que o nosso Deus nos deu é realmente um privilégio. E nós precisamos usar da melhor forma. O diálogo, ele faz parte das necessidades emocionais do homem. E eu afirmo para os irmãos que a comunicação é a condição de sobrevivência conjugal. Ela é condição essencial. Irmãos, sem a comunicação não há sobrevivência conjugal. E nós precisamos entender isso aí, se fazer entendido, tá? Perdoe-me se às vezes eu não consigo expressar da melhor forma. Você pergunta perdoe se tem aqui algum pedagogo, mas nós estamos tentando nos expressar aqui da melhor forma. Para quê? Para que sejamos também compreendidos por vocês, para que vocês também possam compreender aquilo que nós estamos passando, estudamos, pensamos e estamos transmitindo aqui de uma maneira que fique claro também. E por que não fazermos isso também na nossa vida a dois? Por que não sermos entendidos, sermos claros, sermos transparentes naquilo que nós queremos? Por que nós falamos que a comunicação, ela é a condição de sobrevivência? Porque fica sem falar com a sua esposa 2, 3 dias. Você vê o angu de caroço que fica. Fica sem falar com seus filhos. Fica sem falar um tempo aí com a sua mãe, com o seu pai, se você tem ainda papai e mamãe vivos. Fica sem falar com o seu chefe, o seu companheiro de trabalho. Não dá para a gente se comunicar por mímica. Não dá para a gente se comunicar com transmissão de pensamento. Não dá para a gente se comunicar por outra forma. É claro, né? Dá para se comunicar por libras também, claro. É óbvio. Porém, nós estamos falando aqui da comunicação verbal. E ela é a condição, sim, essencial. Na sobrevivência dos relacionamentos. E aqui, queridos, tem aí na nossa apostila, abram aí, por favor, para a gente, um relato verídico. Olha só, meu marido é gente boa, ele só tem um probleminha no processo de comunicação, ele não fala, ou melhor, ele só fala quando está acontecendo uma briga entre nós. Depois de 17 anos de casamento, tivemos uma discussão por causa das dívidas. Isso é muito normal, né? No meio da briga, ao olhar para mim, disse: tem outra, viu? Será que você não sabe que eu não gosto de peixe e você faz esse peixe para eu comer? É engraçado se não fosse trágico. Depois de 17 anos de casado, a esposa não sabia que o marido não gostava. Houve, nesses 17 anos, uma comunicação efetiva? Claro que não. A falta de comunicação, ela impediu a percepção de um detalhe aí que é tão importante. Que o marido não gostava daquele prato. E aí ela perdia até tempo, né? Porque com certeza ele comia amarrado aquele prato. E aí, para mostrar, quer se redimir, né? A gente vai fazer uma dinâmica para nós entendermos esse assunto aqui. A gente pediu um voluntário aqui antes, a Gil Pompei. Pode vir aqui.
Como está muito sério, né? Nós tivemos que arrumar os voluntários antes. Tá? Vai ali com a Renata. Ó, Pompeu ele vai dar as coordenadas para Gi, para que ela possa encontrar essa Bíblia aqui. Ele vai dar as coordenadas para ela, ok? Não vamos falar nada. Vai dar as coordenadas para que ela possa encontrar. Bora lá? Quer tentar orientar? E aí, irmãos, enquanto ele está tentando dar as coordenadas, nós vamos meio que atrapalhar eles, né? Para ver como que fica com relação à comunicação entre o homem e a mulher, como que a gente consegue ouvir, prestar atenção, né, no nosso cônjuge, tá? Então, o Pompei vai dar as coordenadas, ela vai tentar encontrar a Bíblia, onde os irmãos viram que a gente colocou, e a gente vai tentar dar uma atrapalhada. Vamos ver como que isso se dá, tá? Vai lá, irmão, pode dar as coordenadas para ela. Vai, amor, para direita, direita, reto, vai para frente, para trás não, amor. Amor, só ouve eu, para frente, para direita. Amor, você não tá me ouvindo. Amor, você não tá me ouvindo. Direita. Amor, você não tá me ouvindo. Amor, direita. Amor, direita, amor. Direita, amor. Direita, vai pra frente. Isso, vai pra frente, direita. Fala certo para ela. Direita, tô falando certo. Vocês estão atrapalhando. Direita. Direita, reto. Direita. Amor, ouve eu, amor. Ouve eu. Direita, amor. Direita, amor. Larga de cima. Amor, direita. Amor, larga de ser, não ouve. Direita, isso, direita, reto. Direita, não, amor, pelo amor de Deus. Direita. Não abaixa não, amor, para. Amor, direita. Amor, você não sabe. Direita. Ouve eu aqui, amor. Direita, reta. Amor, pelo amor de Deus. Amor, larga de ser. Meu Deus. Amor, direita. Amor, você não tá me ouvindo? Você é o quê? Pelo amor de Deus. Amor, direita. Meu Deus. Amor, você tá surda? Ouve eu aqui, amor, pelo amor de Deus. Direita, você tá em nada a ver. Direita. Não, nada a ver. Amor, não. Vocês estão ajudando, hein? Nada.
Amor, para com isso. Fala, você não vai onde eu tô falando, né? Parece que é sons, não sei. Parece que você tem que ouvir o que eu tô falando. Fica ouvindo os outros. Beleza. Obrigado. Irmãos, o casal é tão bênção, né? Que eles tiveram dificuldade até para fazer a dinâmica, porque, né, o jeito que ele falou com ela, a ideia era ele falar assim: "Oh, mas você é burra, hein? Né? Por que você não vai para o lado que eu estou falando?" Mas eles são tão gracinhas que eles nem conseguiram, assim, né, falar aqui na frente de vocês. Mas, enfim, vem cá, casal, vem cá. A gente tentou. É igual outro dia que nós fomos fazer uma dinâmica na célula, né? E a gente tinha que atrapalhar, tinha que fazer. Esse aqui começou a dar risada, não conseguia fazer. Mas a ideia era o quê, irmãos? Essa questão do dia a dia, às vezes a gente fala assim, o marido fala para a esposa: "Poxa, você é burra, né? Você não conseguiu fazer tal coisa." Coisas do dia a dia. Isso para a gente aqui, com um monte de gente, causa um certo constrangimento. Mas, às vezes, no dia a dia, isso é comum, né? É triste dizer, mas em algumas casas, em alguns lares, acaba tendo essa agressividade. Mas só falar para alguns aqui, é tudo munição de festim, tá? Não era, o tiro era de mentira aqui, tá? O Pompei não quis ofender ela, não, tá? Tava tudo Tanto é que ele nem previamente conseguiu, combinado, né? Que tá lindo, bom? né, irmã? Então, Adorei. esse constrangimento que ficou aqui já estava combinado, tá, Ficou irmãos? difícil, né, irmã? Então, não, ele não é grosseiro. Até o som, acho que ele ficou com Mas, Ele gente, queria falar alguma coisa, né, sua boba? Mas, enfim, gente, a ideia da dinâmica era essa. Para a gente repensar nesses momentos do dia a dia, né? O que é constrangedor na frente dos outros, dentro da igreja, tem que ser constrangedor dentro da nossa casa também, principalmente, né? Dentro da nossa casa é que a gente não pode aceitar esse tipo de situação, amém? E um presentinho para vocês, muito obrigada, tá? Uma salva de Uma salva palmas? de palmas para esse casal, que nem conseguiu ser agressivo com a esposa. Queridos, enfim, tratar o esposo ou a esposa de forma ruim não pode ser um hábito. Infelizmente tem sido hábito para muita gente. Por quê? Porque não está na presença das pessoas, ali no particular, trata mal, às vezes com zombaria, com sarcasmo. Sabe, irmãos, essas coisas não podem existir. A comunicação ela só é efetiva também quando há um diálogo construtivo. E é isso que nós vamos falar agora. Mas antes de nós falarmos, eu queria só trazer duas passagens aqui. Primeiro em Provérbios 12:18, que diz: "Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura." E outro em Efésios 4:29, "Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem." Então, poxa, a minha esposa, o meu esposo, não podem ser um alvo de bombardeio de palavras, de xingamentos, de palavras que não edificam, de constrangimentos. O nosso lar precisa ser feito com diálogo construtivo. E esse desenvolvimento, irmãos, passa pelo diálogo interpessoal. Esse diálogo interpessoal nada mais é o que é feito entre nós. E trata-se aí de uma aproximação física, intelectual, e ela nos permite descobrir a verdadeira face um do outro. Permite descobrir no diálogo, quanto mais ele é aprofundado, quanto mais eu converso, quanto mais eu entendo, sabe? Os 33 anos de casados aqui, desse casal maravilhoso, eles demonstraram para nós aqui o quanto que eles se conhecem. E aí vai me permitir conhecer os caminhos dele, conhecer o coração dele, conhecer ele, conhecer ela, saber quem é ela mais a profundo. E é esse diálogo que nós precisamos construir diariamente. Algo que edifique.
mas nós passamos por alguns obstáculos. Sim, é óbvio. Alguns obstáculos que dificultam esse diálogo construtivo. O primeiro dele está ligado à natureza humana complexa, ou seja, cada um de nós carrega um serzinho lá esquisito, né? Difícil de entender. E quanto menos a gente se entende, menos a gente vai ter compreensão do outro. O segundo obstáculo está no fato de que nós precisamos entender que natureza feminina e masculina são diferentes. Ora, a minha mulher, ela é mais sentimental para algo. Ela consegue se expressar de uma forma. Eu, homem, sou de uma outra forma. Eu tenho outros sentimentos. Então, nós precisamos nos entender nesse sentido. Homens e mulheres são diferentes e pronto, irmão. E pronto. Só que nós formamos uma aliança. E ela precisa ser a cada dia mais solidificada, firmada, edificada para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos fazer diálogos que constroem, que edificam o meu parceiro, a minha parceira, o meu amado, a minha amada. Só que nós precisamos superar também esses obstáculos. O terceiro obstáculo aqui é fuga do diálogo. E isso eu vou falar para vocês. É muito mais fácil fugir do problema do que encará-lo de frente e resolver. É ou não é? É muito mais fácil. É muito mais fácil eu ter uma discussão com a minha esposa e sair de casa para dar uma volta no quarteirão ali. Às vezes é bom para você não falar alguma palavra, né? Que vai machucar. Mas você precisa voltar e encarar o problema de frente e resolver. E quem foge assim é criança. Paulo fala que eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora ele cresceu, ele amadureceu. E ele toma um alimento que é mais forte. Você não pode dar um mocotó para um recém-nascido, para uma criança de 3 meses, porque ela não vai suportar. Mas você pode dar um mocotózão ajeitado para uma criança de 6 anos. O estômago já está no jeito, né? Já aguenta. Então é isso, nós precisamos desenvolver, não fugir do diálogo. E o quarto ponto do obstáculo que dificulta o nosso diálogo é a herança familiar. Ora, irmãos, se eu cresci num lar que constantemente eu presenciava, exemplo, tá? Eu presenciava os meus pais brigando, mas só brigando, não resolvendo o problema. Você acha que a minha herança, aquilo que eu herdei é como? É de uma pessoa que resolve os problemas de maneira fácil? É lógico que não. Então cada um de nós carrega essa herança. Fulano, ciclano, beltrano, cada um veio de uma família, cada um tem uma história de vida, cada um veio de um lar diferente. E aí nós precisamos superar esses obstáculos para que construamos diálogos que edificam. Para nós termos uma comunicação eficiente, nós precisamos superar esses obstáculos e construir diálogos que edificam. Por quê? Porque o diálogo interpessoal, o nosso diálogo entre o casal, ele é responsável pela resolução dos conflitos, na compatibilização, ou seja, é um entrando dentro do outro para entender, um sendo equalizado dentro do outro, um misturando com o outro, e a gente se entendendo aonde? Nos gênios, nas ideias, nas finanças, na educação dos filhos, nos deveres do lar e outros. E por isso que o diálogo interpessoal
é responsável pela resolução dos conflitos. E aí, na resolução de conflitos, na resolução de problemas, nós temos a comparação com uma empresa. Eu sempre penso que marido e mulher se casaram e ali já é uma família. Você não precisa ter filho para dizer que agora a família é completa. É um engano isso, queridos. Você e sua esposa, mesmo não tendo filhos, você e seu marido, vocês já são uma família. Já são. Não preciso do filho para completar, para ser uma família verdadeira. É lógico que os filhos são bênçãos, são heranças do Senhor. Mas vocês já são uma família e precisam entender que o nosso maior patrimônio é a nossa família. E a gente precisa também levar em consideração que grandes empresas de sucesso, elas todos os dias param para resolver problemas simples, fáceis, só que param também para resolver os problemas mais complexos, mais difíceis de serem entendidos. E a nossa família, sendo o nosso maior patrimônio, nós precisamos também, às vezes, sentar, pararmos e resolvermos os nossos problemas, os nossos dilemas. E na busca dessa solução de conflitos, está um pouquinho cortado aqui, né? Mas me perdoa, tá, Medeiros? Eu vou melhorar da próxima vez. Mas está aí na apostila dos queridos. Tá? Nós colocamos aqui alguns passos que vão nos ajudar aí na busca da solução dos conflitos. O primeiro está em nós descobrirmos o problema. Como? Reunir e iniciar a comunicação imediatamente. Para e vamos conversar. Ouça. Ouvir. Vamos fazer perguntas. Vamos focar nos fatos. Sem confabular, sem contar a história da carochinha, irmãos. Vamos para os fatos. Segundo, vamos buscar uma solução como? Explorando ideias. Como que nós podemos resolver? Ouve a ideia do seu companheiro, da sua companheira. Como que nós podemos resolver esse problema aqui? Vamos propor uma solução. Vamos concordar com uma ação, com um plano de ação que vai ser feito. E o terceiro é executar o acordo. Definir quem vai fazer, como vai fazer. Como? Vamos verificar se está funcionando. E se estiver funcionando, vamos avançar. Se não, a gente volta e vamos tentar resolver novamente. Olha só, um exemplo prático para nós. 1 semana e meia atrás, nós já estávamos com uma viagem programada até Itajaí. Nós temos parentes lá. Só que aí, um dia antes de nós viajarmos, os nossos filhos, os dois, né, para ajudar, ficaram doentes. Os dois tomando antibiótico. E aí eu saí do hospital com o Heitor, o mais velho, eram 10 horas da noite. E para quem tinha que acordar 2:30 da manhã para pegar a estrada 3 horas, ficava um pouquinho difícil, né, conseguir descansar. Como que nós sentamos resolvendo? Vamos, não vamos? Podemos ir. Vamos mesmo? Vamos. Mas quando? Aliás, vamos focar nos fatos agora. Você está cansado. Eu estou cansada. Tivemos que resolver muitas coisas aqui. Podemos explorar ideias para buscar uma solução para isso? Como? É ir no outro dia. Nós fomos no outro dia. Essa é uma ideia que surgiu. Então vamos no outro dia, e aí eu consigo adiar uma folga que eu tenho, e nós ficamos no mesmo período, só que em datas diferentes. Propomos essa solução, concordamos com isso, o que foi feito, e aí definimos e fizemos, e deu certo, graças a Deus. Esse é só um exemplo, muito simples, muito prático, mas cada um tem um exemplo próprio, dentro de casa, dentro da família,
para ser aplicado, para resolver. E aí você fala assim para mim, né? Daniel, isso aí é para a empresa, cara. Eu resolvo os problemas dentro da firma, dentro da empresa, dentro do meu trabalho, porque eu não tenho que dormir com essas pessoas. Eu não tenho que suportar a cara dela todos os dias, toda noite, aliás, toda manhã. Eu resolvo os problemas aqui e vou embora. Cada um abraço para o gaiteiro e já era. Só que no nosso serviço, no nosso emprego, no nosso ofício, nós não vamos falar palavras de baixo calão, de xingamento, de ofensas contra nossos superiores, os nossos chefes. Por quê? Porque nós temos um simples problema. Se fizermos isso, corremos o risco de perder o emprego. Ou alguém é machão aqui, a não ser quem for o dono da empresa, né? Ele vai falar consigo mesmo que... Mas se você é empregado, querido, você não vai falar com o seu patrão, você não vai soltar os cachorros em cima dele. Porque você tem um medo, que é de perder o seu emprego. E aí, comparando com o nosso casamento, que é o nosso patrimônio, é uma empresa nossa que nós precisamos gerir da melhor forma. Por que às vezes nós falamos, nós descarregamos na nossa esposa, no nosso marido, palavras de ofensas, palavras que realmente não vão edificar, palavras que só desconstroem? Por que nós fazemos isso? Nós precisamos ter esse mesmo sentimento que nós temos lá dentro da empresa. Qual é? O de perder também o nosso casamento. E a gente precisa, pensando nisso, continuar fazendo diálogos construtivos. Aí fala assim, Daniel, mas eu fico muito nervoso. Meu Deus do céu, eu viro 70, né? O demônio fica endemoniado comigo. Eu viro o cão. Irmãos, deixa eu contar um negócio para vocês. Aqui. Vamos usar esse exemplo do telefone. Olha só como as nossas emoções podem ser controladas. Se eu estou discutindo aqui com a minha esposa, porque você é uma maravilhosa, é uma linda, é uma cheirosa, é uma bela, perfeita. Aí ela está falando para mim também, e você é um gachones, você é realmente um marrom bombom, pedaço de mau caminho. E aí nós estamos discutindo aqui, moreno provocante, né? Mais ou menos. E aí, em determinado momento, eu estou tão nervoso, irmãos, mas aí eu vou falar do quartel, né? Mas aí o coronel me liga. E eu preciso atender. Aí eu chego para Renato e assim, pera aí, hein? Pois não, comandante. Tudo bem? Aham. Sim. Sim, senhor. Ok, vai ser feito. Pode ter certeza. E aí eu desligo essa ligação. Qual que foi o meu tom de voz com ele? Foi muito adequado, né? Foi muito moderado. Então, meu filho, minha filha também, né? Tu consegue controlar suas emoções. Você não precisa soltar os cachorros nessa pessoa aqui que está do seu lado e que você tanto ama. Eu tenho que pegar minha Bíblia com você, né? Está com você ainda, né? Rapaz, eu já tinha deixado 2 meses aqui na igreja. Agora que eu resgatei, traz ela para mim aí. Então nós podemos controlar. Nós precisamos controlar. Se você quiser ter um diálogo construtivo, você precisa controlar as suas emoções. Não vai dizer da síndrome de Gabriela, né? Alguém sabe qual que é? É isso aí. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Gabriela, não é. Você vai ter o seu caráter mudado, sim, pelo Espírito Santo de Deus, queridos. As suas emoções precisam ser controladas, sim. O seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa não é alvo para você descarregar os seus sentimentos, as suas emoções mais esdrúxulas.
ela é alvo do seu amor, ela é alvo do seu amor. Você precisa fazer um diálogo construtivo. Olha só o que a palavra do Senhor nos ensina. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, ela desperta o quê? A ira. E o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então pronto, eu preciso ser mais paciente. Eu preciso, se você é uma pessoa que, sabe, explode rápido, se você é uma pessoa que não consegue controlar as suas emoções na discussão, querido, peça hoje ao Espírito Santo de Deus que Ele te dê domínio próprio, que Ele te ajude. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai ter uma resposta do Senhor. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer e o seu casamento vai ser edificado para a glória de Deus. Quantos creem? Amém? Amém. Amém. E aí, para essa resolução, para esses 10 passos de resolução dos conflitos, nós passamos por alguns princípios. Qual que é? Vou mudar aqui. O da humildade. Nós precisamos reconhecer as nossas deficiências. A paciência para identificar os obstáculos. A constância. Você não vai resolver agora. Talvez você resolva daqui a um mês. Mas é a constância. Você precisa estar constantemente nesse processo. A simpatia, a oportunidade e a renovação. E aí, para você entender efetivamente o seu cônjuge, você precisa entender a linguagem de amor dele. O que é linguagem de amor? Na verdade, é a forma como cada um se comunica em amor. Se eu falasse aqui chinês e a Renata falasse português, e cada um falasse na sua língua, queridos, a gente ia tentar se comunicar por mímica, por gesto, por murmúrios, sei lá a forma como a gente ia tentar se comunicar. Mas ela ia ser eficiente? Não. Ela ia ser uma comunicação, com certeza, muito deficiente. E aí, se você não sabe, cada um se comunica de uma forma em amor. Olha só, vamos rapidamente para elas. Tem gente que se comunica por palavras de afirmação. O que é? São palavras frases de incentivo, frases de elogio. Nós demos aqui um exemplo. Você chegar para o seu marido, você chegar para a sua esposa e falar: olha, você é um excelente profissional no ramo que você atua. Você é, rapaz, olha, você é um exemplo de pai. Você é um exemplo de mãe. Aí você bota entre aspas, vai ter. Mas você está jogando lenha. Você é uma excelente esposa. Você é um excelente marido. Então são frases de afirmação que ajudam. Outra, tem gente que se comunica com tempo de qualidade. Às vezes você pode não estar fazendo nada, mas você está deitadão no sofá lá com ela. E ela quer esse tempo, ele quer esse tempo com você. E ela ou ele ficam muito satisfeitos com isso. Chamar o seu cônjuge, olha só, para fazer uma caminhada. Não custa nada, isso aí é de grátis. Um piquenique. Tem gente que se comunica também por presentes. E esses itens especiais que nós podemos dar para a pessoa, não precisa ser itens caros, irmãos. Basta entender que a pessoa foi lembrada. Basta entender que aquele mimo ali, eu passei no mercado e lembrei da minha esposa, comprei um ouro branco para ela. Está no carro, tá? Comprei para você, Chuchu. Tá? É seu. Presentes. Estou cevando, pastor.
Hã? Deixa comigo. Outro, atos de serviço. Tem gente que você prestar um serviço para ela, você ajudá-la, você contribuir com ela, com auxílio, algo do tipo, ela ou ele vai ficar muito maravilhado contigo. E por mais que simples que sejam os atos, por exemplo, arrumar uma torneira, arrumar a cama, fazer um bolo, algo que agrade, sabe, irmãos? Tem gente que fica muito, mas muito satisfeito. E por fim, o toque físico. A pessoa que se comunica dessa forma, ela gosta tudo que envolve contato corporal. Um beijo, um abraço, um cafuné, um carinho. Tem gente que gosta de dar um mata-leão também. Tem gente que, né? Tem algum jiu-jiteiro aqui? Não. Não? Não? Tem gente que gosta de uns golpes mais, uns paranauê aí, uns giraia, né? Mas é contato físico também. Só que você, homem, você vai falar assim, né? Eu descobri minha linguagem de amor. Você, ô bonitão, você acha que... Porque assim, nós colocamos aqui que essa linguagem de amor também tem a ver com a relação sexual. É uma das linguagens de amor. Não, então é minha. Não, porque eu sou homem, eu sou viril, eu sou brabo, eu me comunico dessa forma. Você que se engana. Nós estamos deixando, e ao final nós vamos explicar, cada um, esposo, marido e esposa, cada um vai responder um questionário e vai descobrir a sua linguagem de amor. E aí você vai conseguir se comunicar. Um exemplo, se eu sei que minha mulher gosta de tempo de qualidade, eu vou buscar entender para ela o que é tempo de qualidade. Como que eu vou poder encher o tanque dela de amor, fazer com que ela se sinta amada, falar a linguagem de amor dela? Como? Entendendo a linguagem de amor dela. Muito simples. Tá? Então, conhecer a sua linguagem e a do seu cônjuge são chaves essenciais, inegociáveis para acordos bem-sucedidos e casamentos fortes. Entenda a linguagem de amor do seu cônjuge. Entenda a sua linguagem de amor. Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. Um desses aí você se comunica, queridos. Um desses aí. Tente entender. E aí a gente precisa falar de acordo. Por favor, Irmãos, aí só para finalizar, a gente colocou aqui alguns momentos, né, que a gente falou sobre os acordos no dia a dia, alguns momentos em algumas situações que nós precisamos fazer acordo com os nossos cônjuges, né? E antes da gente falar sobre esses acordos, nós precisamos entender que nada do que a gente combine, do que a gente acorde, né, do que a gente faça ali uma combinação, pode ir contra os princípios bíblicos. Nós vamos dar exemplos sobre isso. Mas tudo que eu acordar com meu esposo, né, se eu sou cristão, se eu quero agradar a Deus, eu vou fazer isso tudo dentro do que a Bíblia traz para a gente, né? Então, os princípios bíblicos estabelecidos por Deus, eles são inegociáveis, inclusive nos momentos que nós precisamos fazer acordos. Aqui eu coloquei acordo no estabelecimento e cumprimento dos papéis, é que não saiu aqui no slide, né? Se a gente for levar em consideração a nossa forma física, biológica, emocional, a forma como Deus nos criou, nós vamos ver que há acordos entre os papéis do homem e da mulher, né? Eu tinha colocado até aqui um homem caçando, você coloca no Google lá, homem forte caçando. O homem musculoso só aparece em academia, né? Não aparece nada de homem, é só achou um primata aqui, que é naquela época que os homens caçavam e traziam, né, para casa. Mas, enfim, foi assim que tudo começou, né? Os papéis do homem e da mulher. O homem é aquele provedor, já foi até falado no primeiro curso, o homem é o provedor, é aquele que vai à caça, é aquele que traz o alimento para casa. E a mulher
ela inicialmente era vista como aquela que cuida do lar, né? Que cuida dos filhos. Se a gente for ver à luz da Bíblia, a esposa tem que obedecer ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara, né? A palavra fala, usa o termo aqui na Nova Tradução, obedece, mas nós temos o versículo com a palavra sujeitai-vos, né? Que tem o mesmo sentido. Então, o papel da mulher, sujeitar ao seu esposo, e o esposo, amar a sua mulher. Posso acrescentar? Claro. Acho que uma esposa que é amada, que é honrada, Não tem dificuldade. não tem nenhuma dificuldade em se sujeitar. Mas ela precisa ser amada. Exatamente. Vamos supor, se a gente tem um esposo que não faz o seu papel, por exemplo, não provê, não quer amar essa esposa, e o amor que a Bíblia fala, irmãos, é um amor sacrificial. É o amor que Cristo, usa o exemplo, Cristo amou a igreja. Eu, às vezes, penso que é até mais difícil você amar dessa forma, de verdade, né? Um amor sacrificial que você entrega a sua vida, do que você ser submissa, vamos dizer assim. Porque quando você se submete a algo que é prazeroso para você, não há tanta dificuldade. Agora, seria muito difícil a gente submeter, ser submissa a uma pessoa que é agressiva, a uma pessoa que não respeita, a uma pessoa que não está dentro dos princípios bíblicos, que não ama assim como Cristo amou a igreja. Então, se a gente for seguir os princípios bíblicos, né, nós temos que nos esforçar para isso, é bênção, é felicidade para nós, não é nada pesado, né? Quando fala mulher é submissa, é difícil de aceitar isso, porque o que aconteceu? A imagem dessa mulher aqui acabou mudando. Por quê? Depois da Revolução Industrial, né, depois daqueles movimentos feministas que tiveram, a mulher acabou indo para o mercado de trabalho. Então, hoje, nós temos, a maioria das mulheres, eu, por exemplo, também trabalho fora. Isso é ruim? A gente está fora dos princípios bíblicos? Não, precisa haver acordos, né? Então, por exemplo, a mulher que trabalha fora o dia inteiro, às vezes ela não vai ter aquele tempo de cuidar da casa daquela forma diferenciada. Então, assim, se é algo combinado entre o casal, se não há problemas com relação a isso, não fere os princípios bíblicos, essa esposa continua cuidando do lar, continua cuidando dos seus filhos, não negligencia aquilo que a Bíblia traz como responsabilidade para nós, ok. Tá? O que não pode é a gente sair totalmente daquilo que a Bíblia traz. Por exemplo, na educação dos filhos. Aqui eu trouxe um versículo. Ensine-os com persistência. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, aqui nós temos um princípio bíblico que nós temos ensinado nossos filhos com persistência. E vamos supor que o marido está engajado em corrigir e ensinar, mas a esposa fala, deixa ele fazer o que ele quiser. Não, deixa o menino crescer assim. Então, não há acordos, né? E nessas pequenas situações podem começar a haver conflitos no dia a dia. Então, por exemplo, meu esposo proíbe o celular, não vai usar o celular agora, mas eu vou lá escondido e deixo. Não há um acordo entre o casal. Isso traz problema para o relacionamento? Com certeza, irmãos. Porque vocês não estão ali de acordo, fazendo aquilo que foi combinado. Isso traz prejuízos para nós. Aqui também um outro fator importante que nós precisamos ter acordos no casamento é sobre as finanças, né? E finanças, a gente estava pesquisando sobre causas de divórcio, e finanças é um fator que entra muito, né? Há muitos problemas conjugais por conta de finanças hoje em dia. Às vezes a gente está naquela fase junto com o esposo, né, de ter que contar as moedinhas. Isso acontece, né? Qual casal nunca passou por um momento, às vezes, de privação, um momento de maior dificuldade, um momento que a renda ali diminuiu por algum motivo, alguém ficou doente, perdeu o emprego. Então, o casal ele precisa estar alinhados e juntos nesses momentos também. Tem momentos que está legal, que a renda está boa, né? Mas tem momentos que a gente vai precisar passar junto por esse tipo de experiência. E, de acordo com o princípio bíblico, o problema é o amor ao dinheiro. Se os dois estiverem de acordo, né, a mulher trabalha fora, o marido concorda, não há esse amor ao dinheiro, a gente vai conseguir lidar bem com as finanças e evitar que esse fator ele traga problemas para o nosso relacionamento. E aqui, o último para a gente terminar, aí nós vamos terminar certinho no horário, né? Ainda vai ficar bem tranquilo. Acordo na sexualidade.
Esse é um item, um fator dentro do casamento que acaba havendo bastante discordâncias. Por quê? Porque ainda há um tabu, apesar de muito tempo se passou, ainda tem essa dificuldade de se falar sobre sexo dentro do casamento, né? Uns por vergonha, outros porque falam, não adianta falar com meu esposo sobre isso, não adianta falar com a minha esposa sobre isso, não consegue se abrir, né? A gente fala assim, tem que ter um diálogo, mas às vezes tem assuntos que travam, né? Os casais não conseguem conversar, não conseguem, por exemplo, descobrir o que um gosta, o que o outro gosta, quando na verdade o que a Bíblia traz para a gente é que sexo é felicidade, né? Esse versículo eu gostei e trouxe ele aqui para a gente ler. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Então, a gente tem que perder, irmãos, esse tabu de não falar sobre isso. A gente tem que conversar, principalmente com o nosso cônjuge. Então, de repente, se você não tem o hábito, não tem o costume de falar sobre isso, de perguntar, né? Alguns momentos, por exemplo, eu acho bacana quando a gente está de viagem, agora não, que a gente tem um filho de 5 anos que entende as coisas, né? Não dá para você falar qualquer assunto, porque ele percebe. Então, há um momento que você está sozinho, você pergunta como que está para você, como que está a nossa vida sexual, por quê? É princípio bíblico e é o que Deus deseja para nós, que nós sejamos felizes nessa área também. Então, é algo que a gente precisa conversar no dia a dia e realizar alguns acordos, né? A Bíblia fala que o homem ficou em casa, que é determinado que ele ficasse em casa para fazer a mulher feliz. Quantas mulheres nós não temos no casamento que não estão felizes e satisfeitas? Ou homens também, né? Passa ali anos, muitas mulheres às vezes não conhecem o que é um orgasmo, por exemplo. Então, são coisas que precisam ser conversadas, né? Depois que a gente aprende a se comunicar, a gente vai tentar falar de uma forma não agressiva, de uma forma que, né, o cônjuge receba bem, mas precisa ser conversado, tá? Para quê? Para que a gente viva a sexualidade de forma plena, como é o que Deus quer e como que é o que Ele tem para nós, certo? E aí, para encerrar, aqui fala, né, não priveis um ao outro, senão por consentimento. A Bíblia fala que a gente pode se afastar por um período, mas depois nós temos que, né, com relação à sexualidade, a retornar para que o diabo não nos tente. Então, assim, esses fatores, essas coisas que a gente citou, de acordos de finanças, de filhos, de sexualidade, são muito pouco perto do que a gente tem que fazer acordo dentro do casamento. Então, tem muitas outras coisas, tá, irmãos? E aí, cada casal tem a sua maior dificuldade, né? Eu tenho dificuldade nesse assunto, então eu vou tentar procurar conversar com meu esposo sobre isso. Então, a ideia que a gente queria passar para vocês é que vocês saiam daqui querendo conversar, querendo se comunicar, querendo acertar na comunicação, né? O teste da linguagem do amor, sabe aqueles testes que a gente faz? Tem um estudo científico, né? Foi um escritor que fez, tem até um livro que a gente leu, As 5 Linguagens do Amor. Tem a linguagem do amor dos filhos, dos pais, e essa é do casal. Então, para vocês fazerem, para vocês descobrirem. E a ideia é a gente tentar falar com o nosso cônjuge da forma como vai ser melhor recebido, né? Principalmente as mulheres, a gente sabe como conseguir, às vezes, alguma coisa, né? Na forma como falar. Então, a gente precisa praticar isso, amém? E aí, você com a sua esposa, no diálogo, na conversa, descubra quais são os fatores dentro do casamento que a gente precisa melhorar, que a gente precisa conversar mais a respeito. E aí o Dani vai passar com relação às atividades, né, amor? Vem cá. Olha só, nós temos 2 questionários, aliás, perdão. Vamos fazer primeiro aí, ó. Tem o questionário da linguagem do amor. Às vezes você já pode saber qual que é a sua. Sua esposa, seu esposo sabe qual que é a dele também. Só que aí tem um questionário para a gente responder. Aí a gente consegue descobrir. Por exemplo, ó, pega aí os maridos. A pergunta 1. Gostaria que minha esposa me enviasse e-mails ou torpedos apaixonados? Ou gostaria de receber mais abraços de minha esposa? Você vai circular um dos dois. Mas não é nenhum dos dois. Não, é a que se aproxima mais com o que você pensa. 2. Gostaria de passar mais tempo sozinho com minha esposa? Ou gosto de fazer serviços de casa com minha esposa? Circule um dos dois. Ok? Aí no final... Vai lá, você vai contar quantas letras A deram, quantas letras B deram, quantas C, quanta D, quanta E.
E aí você vai conseguir descobrir, presta aí, a sua linguagem de amor. Como? Deixa eu só voltar aqui. Porque se deu muito a sua linguagem de amor é palavras de afirmação. Se deu muito B, a sua linguagem de amor é tempo de qualidade. Se deu muito C, se deu mais C, né? O seu é presentes e por aí vai. Se deu muito D, é atos de serviço. Se deu muito E, a sua linguagem de amor é toque físico. Ok? Mesma coisa, marido e esposa. Não precisam fazer agora, tá? Não precisam fazer agora. É para casa, é para a gente levar, tá? E aí vocês vão gastar 15 minutos para falarem da sua linguagem de amor, tá? Cada um. E aí vocês precisam chegar num acordo, diminuir os atritos, porque cada um vai conhecer a sua linguagem de amor, vai conhecer a linguagem de amor do seu cônjuge, e vão pedir perdão para o outro, por talvez não se comunicarem até hoje da forma correta. Eu tenho 10, 15, 20 anos de casado. Queridos, mas você talvez nunca conheceu a linguagem de amor que a sua esposa comunica. Mulher, você talvez nunca conheceu a linguagem de amor que seu esposo comunica. Ok? Então, vai ser dessa forma aí. Essa é a primeira dinâmica. A tarefa consiste no casal junto, tá? Utilizarem o material que nós disponibilizamos aqui e responder essas 4 perguntas. Quando um acordo deve ser mantido e quando deve ser ignorado? Tá? De todos os pontos abordados na lição, o que você considera ser o maior ruído na comunicação de vocês? Qual que é o maior problema hoje na comunicação de vocês? Qual a importância e os benefícios do diálogo no relacionamento? E por fim, definam o que vocês consideram ser o maior problema no casamento hoje e, aplicando a tabela de solução de conflitos da página 4, descrevam aqui o resultado do diálogo. Tá? A gente vai pegar um problema e aplicar na prática aqueles 10 passos lá, aquela tabela, para nós resolvermos esse dilema, esse problema. Amém ou não amém? Amém. Obrigado, queridos. Pastor.